Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e, como sempre, é um prazer te receber por aqui. Desde que era apenas um bebê, um menino na Índia já se diferenciava das outras crianças por uma característica extremamente rara e, infelizmente, sem cura até o momento. Diferentemente do que se pode imaginar, ele nasceu com uma condição que fazia com que sua pele ficasse coberta por várias placas grossas e escuras, semelhantes à aparência de uma cobra. A história do menino, Jagannath, se tornou famosa em janeiro de 2020, quando diversos portais ao redor do mundo começaram a divulgar sua história sobre um garoto que era uma cobra humana. Na época, ele tinha apenas 10 anos de idade e, mesmo tão novo, já conhecia o preconceito e a dor bem de perto. E quando eu falo em dor, não estou me referindo apenas à dor emocional. Não. Pode ser muito seca. A pele de Jagannath fica descamando constantemente. E isso causa uma dor física ao garoto. Para tentar aliviar o problema, ele tem que tomar banho de hora em hora e usar um sabonete com hidratante muitas vezes durante o dia. É como eu disse, infelizmente, a condição do menino não tem cura. Então, só lhe resta tentar remediar a situação. Uma doença genética, que embora seja muito rara, tem nome e é foco de estudos ao redor do mundo. Ela é chamada de ictiose lamelar. Por trabalhar no campo e não ter dinheiro suficiente para pagar o tratamento que Jagannath precisa, o pai dele, Prabhakar Pradhan, explicou que a doença deixou a pele do filho tão rígida que prejudicou o andar do garoto, fazendo com que ele precisasse usar uma bengala quando sentia a necessidade de esticar os membros. A título de curiosidade, para você ter uma ideia da raridade dessa doença, existem cerca de 20 tipos de ictiose e a lamelar afeta 1 a cada 200 mil pessoas. Os dados são da Organização Nacional para Desordens Raras do Reino Unido. E ao contrário do tratamento, a causa é bem simples de explicar. A doença é causada por um gene defeituoso. Uma vez que aparece esse problema, a taxa de regeneração da pele pode ser desacelerada ou acelerada, como acontece com a lamelar. Mas, independentemente do caso, a pessoa acaba tendo problemas na epiderme, que é essa camada superficial da nossa pele. Isso faz com que o próprio corpo não libere as células mortas rápido o suficiente, o que acaba gerando um acúmulo na pele e, consequentemente, um endurecimento das células. O resultado é o ressecamento e a descamação em pedaços pequenos, deixando a região áspera e com uma semelhança às escamas de um peixe ou à aparência de uma cobra. Considerada o tipo mais grave desse conjunto de condições, a ictiose lamelar costuma ser aparente desde o nascimento. O bebê logo fica coberto pela chamada membrana do colódio, que é uma espécie de película transparente e compacta. Depois de algumas semanas, essa mesma membrana se desprende, fazendo com que a pele fique vermelha e deixando grandes regiões como se fossem placas de escamas. Essas características já ajudam o médico a diagnosticar o recém-nascido. Entretanto, uma bateria de exames deve ser feita para dar um diagnóstico preciso sobre a condição. Segundo o portal Tua Saúde, o médico deve pedir exames de sangue, imunohistoquímicos e moleculares, além de uma verificação da enzima Tegase 1. E por que isso é um pouco difícil de explicar? Bom, mas eu vou tentar fazer o meu melhor. Se tiver algum profissional especialista no assunto assistindo este vídeo, por favor, me corrija se eu estiver errado. Acontece que em casos de ictiose lamelar, a atividade da enzima Tegase 1 é reduzida,
e ela trabalha diretamente na formação de transglutaminase 1, uma enzima que atua na epiderme. Todos esses exames são feitos após o nascimento da criança, mas também é possível identificar a doença antes do bebê chegar ao mundo, através de uma análise de DNA. O exame consiste em pegar uma amostra do líquido amniótico diretamente do interior do útero da mãe, em um processo chamado amniocêntese. Uma vez com a amostra, é possível analisar as células do bebê e verificar se existe algum tipo de alteração genética. A questão é que, nesse caso, o exame só é recomendado pelos médicos em situações específicas, como quando a criança é fruto de um relacionamento entre parentes, em que uma das pessoas tenha ictiose lamelar. Como não há cura, o comum é que os indivíduos com ictiose lamelar tenham a pele coberta por essas escamas durante toda a vida. A questão é que, se tratada de forma correta, a pessoa com a doença pode viver com qualidade e sem maiores problemas em relação aos sintomas. Mas o comum é que os dermatologistas indiquem cremes para a hidratação da pele que também vão ajudar a impedir que ela fique enrijecida, como aconteceu com o pequeno Jagannathan. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que não deva ter atenção constante à própria condição. De acordo com o portal Tua Saúde, a ictiose lamelar ainda é capaz de intensificar o risco do indivíduo desenvolver certas infecções e ter uma séria desidratação. Sem falar que existe a possibilidade da pessoa perder cabelo e pelos em várias regiões do corpo como resultado de outra doença que pode acabar aparecendo no quadro clínico, a alopécia. Em alguns casos, até mesmo o ato de fechar os olhos pode ser comprometido, já que as escamas na região podem se tornar muito estreitas. E não apenas isso, mas a condição pode se agravar de tamanha forma que as pálpebras podem se voltar para fora como resultado dessa distensão da pele ao redor dos olhos. Todos esses sintomas por si só já são bastante complicados para uma única pessoa ter que conviver. Mas é preciso dizer que uma pessoa com ictiose lamelar ainda pode manifestar outros quadros. Por exemplo, é possível que as orelhas fiquem coladas. Pode haver hipoidrose, que é a redução da produção de suor. Os dedos podem se formar em tamanhos menores. Pode haver atraso mental no paciente e até mesmo a audição pode ser prejudicada, já que existe a possibilidade das escamas se acumularem no canal auditivo. São condições que, de fato, transformam completamente a vida de alguém, mas isso não quer dizer que um indivíduo com a doença viverá menos que eu ou você. Na verdade, quando se tem atenção às infecções e o tratamento é feito constantemente, uma pessoa com ictiose lamelar tem uma expectativa de vida normal. Só que não é apenas com o tratamento físico que um paciente precisa se preocupar para viver bem. A recomendação dos especialistas é que ele passe por um acompanhamento psicológico, já que, como é o caso do pequeno Jagannathan, o preconceito e a exclusão podem começar desde muito cedo. Ainda assim, com o apoio familiar é possível chegar longe, mesmo tendo que conviver com a doença. Um exemplo disso é a americana Jayza Gary, uma modelo que nasceu com a ictiose lamelar e que, basicamente, troca de pele de 2 em 2 semanas. Em entrevista a um portal, Jayza explicou que só foi perceber como era diferente das outras pessoas quando já tinha passado de seus primeiros anos na infância. Depois, ela que sempre percebia como sua família era protetora e que sua mãe chegou a ir na escola para ensinar aos alunos sobre sua condição. Olha só. E mais, mesmo com a família ao seu lado, não foi fácil crescer com essas diferenças. No ensino médio, por exemplo, Jayza lembra que passava muita maquiagem para tentar esconder a pele. Só que ao chegar no último ano, com uma visão um pouco mais diferente do que antes,
Ela se sentiu encorajada quando uma colega sugeriu que ela fosse modelo. Aquela ideia ficou na mente de Geisa, a ponto dela tirar algumas fotos e encaminhar para agências de modelo antes de entrar na faculdade. Foi então que uma das agências enviou um convite a Geisa. Mais do que prontamente ela aceitou. Para ela, essa é uma oportunidade de realizar sonhos e também servir de inspiração para pessoas com a mesma condição ou que estejam em uma situação parecida. Bom, esperamos que tanto Geisa quanto Jagannathan consigam realizar cada um os seus sonhos. E eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!